Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Olá, meu nome é Felipe Xavier e esse é o Coffee X. No programa de hoje, eu quero te convidar para comemorar um ano de Coffee X aqui comigo. E para fazer esse episódio especial, eu convidei o meu amigo que é a maior referência de podcasts no Brasil, Gabriel Tuller. E aí, Tuller? Que isso, cara, fico honrado com esse maior referência de podcast no Brasil. Eu acho que eu não sou, mas fico lisonjeado pelas palavras. Muito obrigado. Não, Léo Lopes já virou história já, é velho, da velha guarda já, da era de ouro, agora a gente tá assumindo a outra era. Mas, cara, brigadão por você ter aceitado aí o convite para gravar esse episódio que é comemorativo para mim, que tô fazendo o Coffee X, já tá fazendo um ano hoje, no dia de lançamento, não no dia da gravação, né? Podcast é sempre assim, você nunca fala certinho na data que tá, né? Ou deveria ser, né? Tem gente que grava um dia antes. Mas eu fiquei pensando porque outubro passou e todo 21 de outubro é o dia do podcast aqui no Brasil, né? E aí eu não fiz nada por causa da correria e tal, eu tô gravando pouco do Coffee X por causa da correria do trabalho. E aí eu falei, cara, vou chamar o Tuller para fazer esse episódio especial porque eu não tenho história suficiente ainda, nem episódios suficientes do Coffee X pra fazer, tipo, um episódio super legal, assim. Então, eu acho que eu falei, cara, eu não fiz episódio especial no dia do podcast, vamos trocar ideia sobre podcast mesmo, como que a gente chegou aqui, como é que a gente conheceu a mídia e a importância que isso tem pra gente hoje, principalmente que a gente é viciado em podcast, né? Eu já vi você falando muito que é uma mídia que mudou a sua vida, eu acredito que mudou a minha também. Então, vamos bater esse papo sobre podcast aí hoje e espero que vocês curtam. E o Tuller vai falar um pouquinho melhor sobre quem é ele, se você não conhece. Então fica aí que a gente já volta. Oiê, eu sou a Paula e eu tô invadindo o Coffee X hoje para falar de uma coisa muito importante. Você sabia que menos de 5% da população brasileira é fluente em inglês? Isso é muito pouco para um país com mais de 200 milhões de pessoas, você não acha? Por isso eu quero falar do nosso blog, inglescorreto.com. O Felipe sempre fala sobre filmes, música, viagens e outras coisas em que o uso do inglês é essencial. Sério, a gente não teria conseguido se virar na Europa na viagem que a gente fez no ano passado se a gente não fosse fluente. Lá no nosso blog, inglescorreto.com, a gente tem vários e-books, artigos, podcast, curso grátis, um monte de conteúdo para te ajudar a aprender inglês de um jeito mais rápido e que funciona de verdade. Além disso, a gente ainda tem o nosso canal no YouTube e o nosso Instagram, com conteúdos diários para você aprender cada vez mais. É todo dia um pouquinho. É só você procurar Paula e Felipe Xavier no YouTube e no Instagram que você encontra a gente. Se tiver alguma dúvida, é só olhar na descrição aqui do podcast que todos os links vão estar descritos para você não perder nada, beleza? Agora fiquem aí com esse episódio comemorativo de um ano do Coffee X que tá super legal.
queria começar te perguntando aí, no Brasil o podcast chegou um pouquinho depois do que chegou lá nos Estados Unidos e a ficar popular demorou mais ainda. Sim. E como é que você conheceu, cara? Como que você chegou nessa mídia? Como e quando, né? Então, primeira coisa primeiro contato que eu tive com podcasts foi um amigo meu que me apresentou. Ele estava fazendo o TCC dele, da faculdade, sobre podcasts. Ele estava utilizando o Nerdcast como referência e tal, que é, né, talvez o podcast mais conhecido aí, pelo menos até esse momento que a gente está gravando. Tava fazendo o TCC dele sobre podcast, sobre a mídia, podcast que estava em ascensão e tal. Isso foi em 2009, talvez, 2008, 2009. Já estava em ascensão nessa época. Exatamente. Então foi mais ou menos nessa época aí. E eu não tenho uma lembrança, assim, do primeiro episódio de podcast que eu ouvi, ou a primeira vez que eu ouvi falar sobre podcasts e tal. O que eu lembro é só desse momento, dele falando sobre isso e eu indo atrás e ouvir o podcast. Naquela época eu nem tinha agregador nem nada de feeds, que muita gente acabou utilizando depois, né? Eu fazia download do MP3, botava no meu MP3 player ou no celular e o fone de ouvido e, enfim, é isso. Eu ia pro trabalho e tal. Nessa época eu gastava muito tempo indo e voltando do trabalho. Era um tempo, eu gastava mais ou menos umas 6 horas diárias só de deslocamento da minha casa até o trabalho, do trabalho até a faculdade, da faculdade até em casa de novo. Então era um período que eu estava muito tempo dentro de ônibus, eu só ia de ônibus pro trabalho, porque era o único meio de transporte que tinha. Então era só isso que assim, eu não conseguia ler nada, porque eu passo mal enquanto estou lendo no ônibus, eu não conseguia ver série, porque, enfim, não dava para ficar segurando no ônibus e assistindo alguma coisa de forma legal. Uhum. Então, eu ficava meio que inútil nesse meio tempo, assim, que eu ia pro trabalho. E aí eu descobri o podcast e comecei a ouvir. E aí fui... naquela época acho que era um pouco mais fácil de você... Acho que tinham menos opções. Então você ia pulando de um para outro, assim, porque um participava do outro, e você ia e tinha aquela galerinha lá para você ouvir e tal. Então foi mais ou menos nessa época, 2008, 2009, para poder me salvar das viagens monótonas indo pro trabalho e voltando, indo pra faculdade e tal. Putz, você descobriu cedo ainda, assim... Em relação a quando eu descobri, eu acho que eu descobri ali em 2011, 2012, alguma coisa assim. E também foi o Nerdcast, né? Eu acho que o Nerdcast ele é a porta de entrada da maioria das pessoas aí. Porque os caras são bons, né? Não adianta... Sim. Hoje em dia os caras estão num nível que eles estão famosos sendo podcasters, mas tem um motivo, né, por isso. Tem muita gente que critica os caras e tal, fala um monte deles, mas, cara, o trabalho dos caras tem qualidade até hoje. Nem sei se eles precisariam fazer tanto o podcast com tanto esmero quanto eles fazem, porque hoje em dia eles já têm milhares de outras fontes de renda, né? Mas os caras continuam tendo um carinho muito grande, porque eu acho que o podcast foi o que levou eles a serem conhecidos do jeito que eles são, né? Sim, eles meio que pavimentaram a estrada do podcast, né? O pessoal que começou, que tá... assim, acho que a vantagem do Nerdcast, do Jovem Nerd, não a vantagem, mas o que eles têm de mais forte é o tempo. Então eles têm o tempo ao favor deles, sabe? De estar produzindo desde, sei lá, 2006, tá produzindo semanalmente um podcast sem falhar, ou falhando pouquíssimas vezes e sempre com a mesma qualidade, sempre melhorando, procurando melhorar. Eles foram quem ditaram, assim, por muito tempo as regras de como se fazer um podcast no Brasil, né? Todo mundo queria ser um Nerdcast. O próximo Nerdcast, né? E eu fico meio chocado, assim, porque a galera fica com... É aquele negócio da pessoa que quer o sucesso imediatamente, sabe? O cara começa um podcast, grava 6 meses e aí fala, puta, não deu, né? Parece que não virou, né? Acho que não virou. Calma, cara. Ou às vezes até antes, cara. Fazem isso, tem... Eu acabo tendo contato com gente que quer fazer podcast, né? E eles vêm até mim e tal, e o cara nem pensou no nome do podcast dele, ele já quer saber como é que faz dinheiro com podcast. Então, como é que faz pra monetizar? Como é que faz pra sabe? Eles já querem... A gente tem essa sensação, ou essa versão de querer pular etapas. Então, a gente
tá num período em que a gente quer simplesmente ir pro resultado direto, né? A gente começou a fazer um podcast e já estouro de uma vez, assim, do nada. E é uma coisa que eu sempre falo, que, cara, o podcast, ele não é uma mídia de explosão, assim. Dificilmente você vai viralizar com um podcast. Dificilmente você vai viralizar com um podcast. Porque ela é uma mídia um pouco mais densa de consumir, exige um pouco mais de comprometimento do ouvinte. Não é todo mundo que consegue, né? Exatamente. É que, tipo assim, é muito difícil você, de uma hora pra outra, você lançou um episódio hoje, na semana que vem você já tem, sei lá, 30 mil downloads no seu segundo episódio, sendo que você não é nem conhecido, você não tem nenhum trabalho de background, você não fazia nada aí. Você só lançou o seu podcast, ele viralizou por algum motivo e na outra semana você tá com 50, 60 mil downloads aí. É muito difícil isso acontecer. Não vou falar que é impossível, mas não mire nisso. Caso você que está ouvindo isso aí queira fazer um podcast, não mire nisso, não mire na exceção, porque a tendência, a probabilidade de você se frustrar com isso logo no início é muito grande. Assim. Podcast é uma mídia que ela exige, primeiro, muita paixão. Sim. Cara, você tem que se apaixonar, tem que estar apaixonado para isso. Boa parte das pessoas que gravam podcast, né, o pessoal que não tem isso como parte do trabalho delas, elas gravam à noite. Então, à noite, depois de um dia de trabalho, você vai ainda gravar 1 hora, 1h30 de conversa e depois editar aquilo lá e depois subir, fazer a arte e tal. Exige um comprometimento que nem todo mundo está disposto a ter, assim. E a vantagem do Jovem Nerd é justamente essa, assim, que os caras continuaram, sabe? Eles acreditaram naquilo lá e continuaram fazendo, continuaram entregando. A chave é porque os caras fazem há muito tempo, os caras fazem sempre, né? Porque, por exemplo, tô falando aqui num ano de podcast, mas esse 1 ano de podcast eu gravei, sei lá, 20 episódios, Sim. sabe? Porque, de fato, é uma coisa que eu amo fazer, mas que não é o meu foco, eu não trabalho com isso, então eu vou fazer quando dá pra eu fazer. Às vezes eu até me forço um pouco mais do que eu poderia quando eu tô muito afim de gravar algum conteúdo específico. Uhum. Aí eu me desdobro em 2 e 3, eu falo, não, eu quero lançar e tal. Eu tenho outro podcast que eu faço com o Thiago, que é o The Best Life, que a gente vai fazer o quê? Acho que 3 anos, se não me engano, agora em novembro também. A gente tem uns 40 episódios já. Mas também, a gente criou o podcast porque ele era uma forma... A gente sempre foi muito amigo e a gente não mora mais na mesma cidade há algum tempo. E aí o podcast ele foi um jeito da gente trocar ideia sempre. Trocar ideia não só nós dois, mas a gente tem amigos em comum, que às vezes a gente traz os caras para bater papo no podcast. Então ele acabou que nunca foi um negócio pra gente. Foi uma coisa que a gente sempre curtiu fazer. Se tem 2 caras ouvindo ou 100, não faz tanta diferença. Então, não adianta eu querer... Beleza, fiz 3 anos de podcast. A gente não é famoso, cara. A gente tem alguns ouvintes, sim, que escutam toda vez que a gente lança. Mas não é, tipo, uma explosão de gente escutando, saca? Até porque a gente fala do que a gente tá afim de falar. A gente não fala de nada que tá em alta, do nada a gente fala, tipo, sei lá, grava um episódio de umas bandas que ninguém conhece, sabe? Então é uma forma da gente conversar mesmo, sabe? O podcast, ele acabou se tornando como se fosse uma terapia pra gente, saca? Sim. Então, acho que muita gente que começou a fazer podcast por influência do Nerdcast, meio que começou por isso, assim, pra conversar com os amigos que estavam longe e queriam, sabe, que você queria bater papo com as pessoas e não conseguia. Poucas pessoas começam a fazer hoje em dia, acho que como a cultura está um pouco mais disseminada, né, as pessoas já começam a fazer podcast, como eu falei, já pensa em monetizar. Então, como é que eu consigo fazer dinheiro com isso aqui? Dá pra botar anúncio aqui no meio e tal, e eu ganhar o AdSense, que nem no YouTube, não sei o quê. Então, as pessoas já vêm com essa mentalidade, eu diria, de você já começar a fazer o negócio para ter um retorno lá na frente. Não porque, sei lá, você tá se divertindo, você quer se divertir por aquilo. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Acho que quem começou naquela época a gravar, a fazer lá, sei lá, 2012, 2013, começou a gravar e fazer, era mais um bate-papo. Como eu falei, todo mundo queria ser o Nerdcast, então você
Você seguia aquilo lá, você falava sobre os assuntos que vocês gostavam, junto com seus amigos e tal, batia papo, você nem pensava em, sei lá, montar um Media Kit pra mandar pra uma empresa, pra ela anunciar com você e tal. Isso passava pela cabeça, mas não era algo que as pessoas levavam muito a sério, assim, sabe? Você falou aí da galera que começou nessa época aí, né? Você começou a gravar podcast nessa época, mais ou menos, né? Como que foi? Como que foi a decisão de começar a gravar e qual foi o primeiro que você fez? Eu não comecei nessa época, eu comecei em 2015, se eu não me engano, a primeira vez que eu gravei podcast. Que em 2014, em novembro de 2014, eu tava fazendo faculdade, fiz faculdade, sou formado em design gráfico, e eu precisava de horas complementares e tal, e tinha um podcast que eu ouvia bastante e me inteirava bastante com o pessoal, que era o No Barquinho, né? Nossos amigos lá do No Barquinho. Então eu ouvia e eles fizeram a primeira vez, seria um encontro dos ouvintes, que eles chamaram de Confraria do No Barquinho. A confraria foi em Campinas em 2014, novembro de 2014. E eu falei, acho que eu vou, cara. Aí eu mandei uma mensagem lá pro Pedro, que era um dos hosts. Falei, cara, isso aí dá... Você pode fazer um formulário pra mim e tal, um certificado, na verdade. Fazer um certificado pra mim de horas complementares, porque eu tô precisando colocar aqui na minha faculdade e eu tô precisando colocar algumas horas. E como era o dia inteiro, eu ia ganhar umas horas boas lá na faculdade, sabe? Eu não conseguia fazer estágio, não conseguia participar de nada, então tudo que ia me dar hora complementar, eu tava indo lá procurar fazer. E ele, não, acho que dá pra gente fazer assim e tal. E aí, beleza, aí eu comprei passagem, saí do Rio de Janeiro e fui pra Campinas, fui direto, assim, ia começar de manhã e até à noite, ia começar às 9 horas da manhã e tal, e até à noite, assim, às, sei lá, 7, 8 horas da noite, por aí. E aí, eu nunca tinha viajado de ônibus, assim, sozinho pra outro local e tal, pra outra... Sabe? Nada, assim. Eu fui e sem conhecer absolutamente ninguém. Nunca tinha ido pra Campinas na minha vida. Então eu tava saindo da rodoviária do Rio de Janeiro pra ir pra Campinas. Eu peguei o ônibus à noite, porque eu ia pegar, sei lá, 11 e pouca da noite pra chegar lá em Campinas, 6:30 da manhã. E lá eu ia descobrir como é que ia chegar lá na igreja que foi o local. Chegar lá eu boto no Google Maps, tá lá, e dou um jeito, né? Na época não tinha o Uber, não tinha nada. Eu ou ia andar a cidade inteira, ou ia arranjar um lugar de pegar alguma coisa pra pegar ônibus lá dentro mesmo. Enfim, eu ia dar meu jeito. Eu tava disposto a correr esse risco de viajar pra Campinas e descobrir... Enfim, era isso. E aí eu participei e tal do evento, conheci o pessoal lá pessoalmente e tudo mais. Deu tudo certo e tal. Logo depois desse período que eu fui lá me encontrar com eles, a gente bateu um dia inteiro de papo juntos e tal. O Abner, do Achando Graça, do antigo Achando Graça, ele falou, cara, bem legal você, gostei bastante de você, a gente conversou e tal. Você não quer participar de um episódio aqui? E aí eu participei de um episódio. Eu tinha até comprado na época o nosso querido LX3000, Microsoft LX3000, juntei um dinheirinho e fiz, na época eu tinha quase nada de dinheiro. Juntei uns 2 meses ali de salário, de alguma coisa assim, do que sobrava, e comprei o LX3000 usado pra poder começar a fazer podcast. Aí logo depois o Abner me chamou pra participar e eu gravei, foi sobre masculinidade, eu acho, com o Cacau, enfim, uma galera naquela época. Foi final de 2014 ali, foi final de 2014. Quando foi início de 2015, o Abner me chamou pra ingressar na equipe do Achando Graça, do blog Achando Graça. E aí ele falou, cara, eu tô com um projeto aqui, um projeto paralelo dentro do site, que a gente vai falar sobre cultura pop e tal, só que com uma pegada um pouco diferente. Você não quer participar de um episódio e tal? Eu falei, quero sim. Isso foi em 2015, foi em fevereiro de 2015. Eu fui viajar no carnaval. E aí eu tive que voltar antes da viagem, porque a gravação tava marcada. Eu voltei antes de todo mundo, peguei o ônibus. Isso que é um cara dedicado pra gravar podcast, cara. Eu voltei... O cara voltou antes. Voltei tipo uns 2 dias antes, assim, sabe? Não, acho que era um dia antes. Voltei um dia antes pra poder gravar o podcast e tal. Foi sobre nossas apostas pro Oscar de 2015. E enfim, a gente gravou... Aí depois a gente gravou numa outra semana, assim. Foi sobre os maiores discursos da história do cinema. Aí depois desse episódio, o Abner falou, cara, então... assume aí, tá? Tudo pra você. Aí eu, como assim assume tudo? Filho é teu. Como assim assume tudo? Ele, não, assume aí, acho que você é legal, você consegue conduzir bem um papo, então chama aí os convidados, pensa num tema, faz a pauta, você vai gravar assim no Skype e tal, e depois você vai editar. Você dá um jeito aí de editar e tal. Aí eu, então tá bom, aí
foi assim que eu comecei, foi a partir do terceiro episódio do Graça Pop, que foi sobre cultura nerd e tal, sobre umas coisas assim, sabe? Coisas bem genéricas, meio nerdcast, como eu falei. Então, foi isso. Eu aprendi a editar, aprendi a fazer, aprendi a criar pauta. Nesse episódio, o Abner ainda participou um pouco junto, então a gente tava num chat privado, eu e ele, e eu tava perguntando, e aí, cara, tá tudo certo? Ele, não, tá tudo bem. Aí teve uma hora que ele me dava uns toques, falou, o fulano já tá falando demais, já puxa um pouquinho pro outro que tá falando menos, já esgotou o assunto, já pode puxar a próxima etapa da pauta e tal. Enfim, e foi assim, foi em 2015. Ele foi te mentorando durante Isso, exatamente. Legal. Aí depois disso ele falou, cara, acho que você já pode fazer sozinho, não precisa mais de mim não. E aí depois disso eu tive que me virar pra fazer as coisas todas lá no Graça Pop, o falecido Graça Pop. Ainda tem esse conteúdo, Tuller, em algum lugar? Cara, eu salvei alguns porque o blog ele foi desativado. Deixaram de pagar o domínio e a hospedagem lá do site. Aí pegaram lá o domínio. E aí no archive da internet eu achei alguns episódios. Eu consegui fazer download de alguns. Então tá lá no Arquivos Graça Pop. Se procurar aí, eu subi tudo no Anchor lá, porque, enfim, os que eu salvei, os que eu consegui pegar. E subi lá os episódios. Tem alguns episódios lá, não são todos, mas tem alguns lá. Fora isso, eu não consegui recuperar mais nada, porque eu troquei de computador, enfim, não tinha mais nada pra... não consegui um backup de todos os episódios e tal. Enfim, mas foi um bom período. Eu vou linkar aqui pra galera ver onde elas conseguem encontrar. Se eu não me engano, se procurar ainda nos agregadores, ainda encontra alguma coisa. Porque eu lembro que eu escutei recentemente um episódio que eu participei do Batman vs Superman lá, e eu escutei pelo agregador, se não me engano. Mas foi lá no Graça Pop mesmo? Acho que sim. Vamos conferir. Se a gente conseguir achar, tá aí no link na descrição do episódio. Mas, cara, que da hora. Eu acho que a gente começou na mesma época também. Você falou finzinho de 2014. Foi quando eu comecei. Eu comecei em... não sei se julho ou agosto de 2014, que eu comecei com o Pão e Peixe. E aí, é engraçado porque como ainda não existia tanta gente fazendo podcast, um pouco menos do que existe hoje, a minha ideia foi, eu escutava o Nerdcast desde 2012, e aí eu falei, cara, dá pra fazer isso. E como a gente é cristão, né, você sempre pensa nisso, né, você fala, não, e que se eu pegar e fizer isso com uma outra perspectiva, com uma outra visão e tal, e aí foi o que eu fiz. Eu chamei, comecei o blog, eu comecei, com uns 10 caras. No primeiro episódio que a gente gravou, tem 7 pessoas. É impossível, cara, é horrível o episódio. Eu ainda tenho esse episódio, um dia eu vou colocar uns pedaços, eu vou gravar, um episódio só mostrando alguns especiais desses episódios antigos, porque é engraçado de ouvir, sabe? E aí, no final, assim, a galera foi meio que saindo fora, e aí, no final, eu tava sozinho, e aí foi quando eu conheci a galera do Salada, né? Do Salada Cult, que é o blog que eu fazia parte. Então, foi nesse meio que eu comecei a descobrir, eu falei, então, eu não fui tão inovador assim, porque já tem um monte de gente, inclusive tem uma podosfera cristã inteira que já faz, né? Eu falei, tá, ok. E aí eu conheci os caras, o primeiro que eu conheci foi o Edu, antes era Coquinho, aí casou, virou Edu. Eduardo de Oliveira, mais respeito, por favor. Sim. E aí, cara, ele me chamou pra participar de um episódio quando era Massa Crente. Sim. Aí eu participei, e aí nesse episódio que eu participei era um episódio que ele convidava várias pessoas, porque eu acho que não sei se tinha 2 ou 3 por mês que ele lançava, aí um era só os 3, né, que era o Danilo, o Márcio e ele, e aí tinha um outro episódio que ele gostava de fazer essa parada entre podcasts, né, o Coquinho sempre gostou disso, de chamar pessoas de outros e tal, e ele falou que ele gostava justamente de chamar gente que tava começando o podcast, né, porque aí você conseguia dar mais visibilidade e tal. E aí eu fui lá, aí eu acho que o Guedão também tava, foi nesse podcast que eu conheci o Guedão. E aí a gente foi se conhecendo, e aí no final, quando eu tava não aguentando mais fazer tudo sozinho no Pão e Peixe, porque todo mundo saiu fora,
Eles foram e estavam meio que cada um tava assim também, tava meio de saco cheio, mas queria fazer podcast porque a gente curtia muito. E aí a gente criou o Salada, que fomos nós 4, cada host cansado de ficar sozinho. E aí a gente Vamos todos ficar sozinhos juntos. E aí foi legal porque a gente teve uns anos legais, assim, que a gente produziu muita coisa e tal. Sim. Bom, acabou, né? O site ainda tá no ar, mas a gente ainda tem um, que é o Super Pocket Show, que o Coquinho ainda é a Resistência. Que Resistência, Coquinho é Resistência. Inclusive, total. Eu acho que eu gravei, tem uns 3 Super Pocket Show que eu gravei com o Coquinho que não saíram até hoje. Ai, foi engraçado. Mas eu acho que ele tá na mesma situação que a gente, né? Assim, de que ele trabalha com outras coisas e tal, então não é prioridade, né? Então não dá. Mas aí você falou, você foi host aí do Graça Pop, né? E agora você tem um podcast também pessoal aí que você começou com uma pegada diferente. Fala um pouquinho desse seu novo projeto. Desde muito tempo, a dificuldade que todo mundo que começa a fazer podcast com um grupo tem é justamente manter todo mundo com o mesmo mindset, sabe? Mesma mentalidade de vamos lá, a gente tem que fazer e tal. O compromisso é um pouco mais difícil quando você tem mais gente envolvida, né? Porque as vidas são diferentes. Sim. E se todo mundo tem o mesmo nível de responsabilidade dentro do projeto, em algum momento, se as pessoas não se mantiverem com o mesmo propósito e tal, vai começar a pesar pra um, pra outro, aí vai ficar cansativo, enfim. É um pouco do que aconteceu no Graça Pop, assim, de que eu tava um pouco cansado de fazer as coisas todas. Eu tava, na época do Graça Pop, eu tava no período que eu ia casar também. Então, eu casei em 2016. Então, o período de 2015 e 2016 eu tava fazendo podcast, tava trabalhando, tava juntando dinheiro pra poder casar, tava... Enfim, tava com um monte de coisa e eu tava fazendo tudo sozinho praticamente. Praticamente não, acho que eu tava fazendo tudo sozinho. Tava assistindo filme, assistindo série, enquanto eu ia e voltava do trabalho, pra poder ter pauta, pra poder chamar as pessoas, pra poder marcar um dia de gravação, pra poder gravar, pra poder depois editar e depois publicar, fazer arte e tal, publicar, enfim. Isso é porque a periodicidade era quinzenal, né? Nem sempre eu conseguia manter. E aí começou a ficar pesado, eu falei, putz, acho que é melhor eu me despedir de vez do que simplesmente parar de postar, assim. Então eu preferi fazer uma despedida e tal, encerrar aquilo lá, e enfim, eu continuei fazendo edição de podcast, participando de outros e tal, de outras pessoas e fazendo pra outros. Até que eu tive vontade de voltar a gravar, sabe? De voltar a fazer as coisas pra mim e tudo mais. E como eu sempre gostei de podcast, eu tava ouvindo bastante podcasts de pessoas sozinhas, podcast solo, né? Eu falei, acho que dá pra fazer também, acho que eu gostaria de fazer. Tem alguns textos que eu escrevia, tem algumas coisas que eu tinha feito já, que estavam guardadas aqui. Eu falei, dá pra dar um tapa aqui e começar a fazer esse podcast. Então eu comecei a fazer esse podcast. Foi o Vida, Universo e Algo Mais, que é onde eu falo sobre minhas maluquices que passam na minha cabeça, assim, sabe? São meio que reflexões sobre coisas do cotidiano, coisas da minha vida e coisas que eu penso sobre, ou dúvidas que eu tenho, sabe? Enfim, a dificuldade é justamente manter a periodicidade dele também. Ele tá na periodicidade quando dá. Então, é isso. É um projeto em que eu falo sobre as coisas que eu tô pensando, algumas reflexões sobre a vida. Que teve uma época que eu fiz também vídeo pra YouTube, né? Inclusive foi tudo nessa mesma época, 2015, 2016. Eu tava fazendo vídeo pra YouTube. E aí todos os roteiros dos vídeos do YouTube, eu falei, putz, dá pra reaproveitar isso aqui. Dá pra usar isso aqui. Eu não tava com saco pra voltar a fazer vídeo de novo, sabe? Eu já trabalho com isso, eu não queria fazer muito pra mim isso, só pra isso, sabe? Por fazer. Se eu for fazer vídeo, vai ser pra alguma outra coisa. Mas aí o podcast sozinho seria esse local onde eu teria a minha autorreflexão sobre as coisas do dia a dia, sobre dúvidas que eu tenho e tal. É isso, é um projeto que eu tô falando sozinho, a minha previsão é voltar a fazer. Eu tenho ideia pra mais 2 podcasts pra fazer. Não sei se você que está ouvindo aí, né, nesse dia que você tá ouvindo, já tá lançado, mas são ideias. Uma é mais... Eu vou falar aqui, mas uma delas é voltada pra... Meio que na pegada do Graça Pop, assim, é meio de bate-papo, sabe? Mesa de bar e tal, conversa com as pessoas. Mas com uma galera que eu acho que é interessante, que tem coisas pra acrescentar. E é um pouco relacionado às dúvidas que eu tenho desse meu podcast sozinho que eu faço. Só que eu fazendo essas perguntas diretamente pra outras pessoas. Então é mais ou menos essa ideia de conversas sobre o dia a dia, sabe? Sobre
Ou sobre assuntos que a gente queria conversar, mas não tinha nenhum espaço para poder conversar, sabe? Tipo, como as histórias da Disney, as histórias de príncipes encantados formam o nosso imaginário quando crianças e como isso influencia até hoje. Porque histórias de fábulas são importantes pra gente. E aí chamar a galera que manja de literatura, que manja desse tipo de coisa pra poder falar sobre isso, sabe? Tem um rapaz que eu conheço que ele fez o TCC dele de psicologia sobre a literatura, a influência da literatura clássica em Tolkien e como isso forma o imaginário de... Enfim, umas coisas de psicólogo aí, maluca. E eu falei, caramba, esse é um assunto muito legal, eu queria muito saber sobre isso. E o outro podcast é um podcast que é mais de entrevistas. Então eu tenho já gravado 3 episódios, tô marcando outros episódios assim com outras pessoas sem nem ter lançado esses episódios ainda. E são pessoas que eu acho legais, sabe? Que eu acho interessante de saber um pouco da história delas. E é um motivo pra mim treinar a fala. Então eu preciso treinar a minha dicção, a minha fala, a minha forma de fazer perguntas pras pessoas, como é que eu puxo uma conversa, como é que eu faço isso. Então a forma de treinar isso é gravando na prática como é que eu faço essas coisas. Então é isso, tem 3 episódios já gravados, eu tô em processo de edição, acredito que eu consiga editar. Esse provavelmente sai antes do outro que eu falei de bate-papo com as outras pessoas. Esse é o problema, cara. A gente começa a produzir conteúdo, igual você falou, que você começou a fazer vídeo pro YouTube também, na época e tal. E aí a gente quer fazer tudo, né? E a gente não consegue, simplesmente não consegue, porque é muita coisa pra fazer e geralmente a gente tá sozinho, assim. Sim. Como você falou, é muito difícil você engajar todo mundo e todo mundo ter o mesmo nível de responsabilidade e tal. Acho que eu parti dessa mesma ideia, depois que o Salada meio que acabou, eu já tinha colocado pra mim que eu ia manter só o The Best Life, porque ele sempre foi uma parada bem quando a gente tava afim mesmo de gravar e tal. E aí, só que eu falei, cara, eu quero continuar fazendo podcast. A solução que eu encontrei foi o podcast solo, que é o Coffee X aqui, que a maioria dos episódios são sozinhos, né? A maioria deles são roteirizados e tal, e de vez em quando eu chamo alguém pra falar sobre alguma coisa. Eu gravei, por exemplo, no começo do ano, eu gravei expectativas do Oscar também e tal, mas a maioria são as minhas viagens aqui sozinho, ou o que eu achei de alguma coisa e tal. Mas a gente que curte trocar ideia, a gente sente falta desse formato mesa de bar, né? Eu sinto muita falta, cara. Sinto muita falta de... Sabe, o último que eu gravei assim foi pro Salada mesmo, foi pro Incríveis Super Leitores, lá com o Burita e tal. Que sim. Foi sobre a HQ Deus Ama, o Homem Mata, dos X-Men. Então eu tava com saudade, sabe, já tem 1 ano isso, acho. Tava com saudade de ler um quadrinho ou ver algum filme e começar só a conversar com os amigos sobre isso, a bater papo sobre os assuntos e tal. É uma coisa que realmente faz falta, assim. É legal você fazer sozinho, é maneiro, você, sabe, ter suas reflexões sobre o dia a dia, sobre as coisas e tal, mas é legal bater papo com os outros também. Acho que essa é a maior graça do podcast, assim. O podcast, pra mim, ele sempre foi uma desculpa pra bater papo com gente legal. Então, pra mim, o podcast sempre foi isso. Sempre foi uma desculpa pra bater papo com gente interessante. Sobre assuntos legais, sobre assuntos que a gente tava interessado. E nessa época, como eu falei, a gente não tinha perspectiva nenhuma de monetizar, de conseguir mais alguma coisa. Era só bater papo e se divertir. É como se fosse a galera que, sei lá, joga futebol, sabe? Tem um dia na quarta-feira à noite que os caras saem pra jogar futebol. Uhum. O nosso negócio era gravar podcast. Então vamos gravar um podcast? Vamos gravar. O dia da pelada é o dia da gravação, né? Exatamente. É isso mesmo. E assim, pra mim ficou muito mais difícil porque eu comecei a trabalhar com podcast, né? Então, eu dia inteiro, por exemplo, eu diminuí drasticamente o quanto eu ouço de podcast durante o dia. Porque antes eu me deslocava pra ir pro trabalho. Eu me deslocava para ir para os lugares e tal, enfim. E eu usava isso como lugar para ouvir podcast. Agora, como eu trabalho de home office, então eu não saio de casa para praticamente nada. E eu trabalho com podcast, editando podcast o dia inteiro, vídeo e podcast. Eu não consigo nem ouvir podcast no meu trabalho e nem sair para poder ter uma desculpa para ouvir podcast. Eu, na verdade, estou voltando a correr, a sair para caminhar, para fazer alguma coisa fora, só para ter desculpa de ouvir podcast de novo enquanto eu faço alguma atividade física. É uma ótima justificativa para ouvir podcast.
Não, você tá correndo porque você quer emagrecer e tal. Não, eu só quero ouvir podcast. Mas você falou aí que a gente tá falando que a gente sente falta, né, desse mesa de bar. Qual que é o tipo de podcast preferido? O que você mais gosta de gravar, assim? Você prefere gravar esses solos que você tem o controle total do que está sendo feito ali? Ou você prefere o mesa de bar com a galera? Ou eu não sei se você já chegou a gravar algum de storytelling, audiodrama, como que você vê isso? O que eu mais gosto eu gosto de editar podcast solo. Editar eu gosto. Eu me amarro a editar podcast solo, porque aí sim eu tenho controle total das coisas. Eu consigo ter um esmero maior, sabe, na edição. Porque como é solo, você precisa segurar as pessoas lá ouvindo aquilo lá. Aquele papo precisa ser interessante. Como você não tem uma outra pessoa para dar o dinamismo, você precisa fazer com que a edição seja essa dinâmica para você. Então, eu acho que tudo fica muito mais intenso na edição do podcast solo. Eu gosto muito de editar podcast solo. Agora, gravar é bate-papo. Eu gosto de gravar bate-papo com as pessoas. Tem um assunto em questão, um filme, uma série, um livro, ou até algum assunto, alguma coisa que a gente tem pensado. E gravar com o pessoal, pra mim, bater papo é o mais interessante, assim. Seja gravando uma entrevista, né? Eu perguntando e, enfim... Seja eu conversando com outras pessoas, com outra pessoa, perguntando sobre a vida, sobre carreira, sobre coisas assim relacionadas, ou gravando com mais de uma pessoa, ali da gente batendo um papo sobre um assunto, um tópico em questão. Eu gosto mais de gravar bate-papo. Agora, de storytelling, eu nunca cheguei a gravar nada, nem editar, assim, storytelling. Só podcast solos mesmo. Vamos chegando ao final aqui do papo, apesar de... Tá legal. Fazia tempo que eu não gravava podcast conversando com os outros também. Mas só pra gente fechar esse assunto, cara, quando a gente para pensar em termos de popularidade, mercado, a profissionalização da mídia aqui no Brasil, como que você vê isso, assim? Como que você vê o podcast sendo algo... muito popular e algo de fato rentável assim para a maioria das pessoas, ou você acha que sempre vai ser essa parada? A gente já meio que arranhou isso no começo, mas sim. Você acha que vai sempre ser uma mídia de nicho, assim? Ou você acha que chega num nível, tipo, no dia da gravação aqui, acabamos de sair de uma semana de eleições americanas e eu assisti pra caramba canais em que estavam mostrando as eleições, né? Canal gringo. E aí, cara, eu fiquei chocado porque os caras passam propaganda de podcast na televisão. Sim. Eu vi uns 2 ou 3 podcasts, tipo assim, conversa com o fulaninho aqui, é só buscar aí no seu Apple Podcast. Eu falei, caraca, velho, eles chegaram num nível de que o bagulho passa na TV lá. Sim. Então, eu acompanho muito o mercado gringo de podcast, porque assim, a gente aqui no Brasil, a nossa vantagem aqui no Brasil é que as coisas chegam pra gente muito atrasadas. Então, se você vai lá fora, e aí aqui eu tô falando como, sei lá, um cara que vê mercado, né? Não vê tendência nem nada. Mas se você vê o mercado lá fora, o que tá funcionando? Você sabe que daqui 1 ano e meio, 2 anos, vai estar chegando no Brasil como novidade, uma grande novidade. Então, a gente tem essa vantagem, digamos assim. Quem fala inglês tem essa vantagem de consumir o que tá lá fora, ver o que tá funcionando lá fora e trazer para cá pro Brasil antes de todo mundo, antes daquilo virar uma grande massa de todo mundo fazendo a mesma coisa. Então eu acompanho bastante o mercado lá fora. Tem alguns cursos que eu comprei lá de fora, de algumas universidades, da galera que já produz podcast. Enfim, comprei muita coisa lá de fora, de mercado lá de fora. E a diferença principal, acho que a diferença primordial que a gente tem entre o mercado lá fora e o mercado aqui no Brasil é que a gente está começando a engatinhar agora só para a profissionalização do podcast. Como eu falei, que a gente estava gravando em 2015, 2016, por aí, nesse período que a gente estava gravando, ninguém pensava muito nisso. A gente falou bastante do Jovem Nerd, eles já pensavam nisso, eles já tinham essa visão de negócio, né, do podcast, como aquilo poderia ser um negócio rentável para eles, mas pouca gente, para ser bem sincero, tinha essa ideia. E pouca gente também estava disposto a investir o tempo na mídia, né, nessa mídia, vender a mídia para agências de publicidade, ou vender isso para possíveis anunciantes
e conseguir um retorno que seja palpável, né, para aquelas pessoas. O Jovem Nerd, de novo, ele tem a vantagem de ter o tempo a seu favor. Então o cara tá aí produzindo há muito tempo. E ele conseguiu conquistar o mercado por isso, porque ele começou a ser visto como referência e tal. Aqui a gente está começando a ter isso agora. A nova onda, não sei quando você está ouvindo isso, mas a nova onda aqui nesse momento em que a gente está vivendo, que eu tenho visto, é o podcast audiovisual. Muita gente tem feito podcast de entrevistas no YouTube, fazem lives no YouTube ou na Twitch e depois disponibilizam aquilo em formato de podcast. Qual que é o meu problema com esse formato? Assim, pelo menos o problema que eu tenho da galera que não faz direito. É que eles pegam uma live ruim do Instagram e não fazem uma edição nenhuma e simplesmente jogam lá em um feed abandonado, sabe? O podcast vira o repositório das lives que ele faz. E quem consegue profissionalizar isso e fazer isso de uma forma consegue fazer direito esse formato, né? Consegue replicar e fazer de fato um transmídia entre as duas coisas, sai na frente. Então, o mercado aqui no Brasil, a gente está começando a ter esses olhares. Os olhares para o podcast estão começando a voltar aqui para o Brasil, principalmente vindos do Spotify. O Spotify está pegando uma parcela de mercado enorme na América Latina, coisa que ele não consegue tanto assim lá nos Estados Unidos. Por quê? Nos Estados Unidos, todo mundo, ou sei lá, boa parte das pessoas, tem fácil acesso a um iPhone. E o iPhone tem um aplicativo nativo de podcasts lá. Então, por consequência, eles acabam sendo líder de mercado lá fora. Porque todo mundo tem acesso ao iPhone, tem lá o íconezinho do podcast e as pessoas acabam esbarrando e ouvindo e consumindo e, enfim, produzindo também. Aqui, o Spotify está começando a abraçar essa parte. Como a gente não tem fácil acesso ao iPhone e não temos um aplicativo nativo de Android para ouvir os podcasts, né? O Google Podcast está enrolando, já tem 5 anos aí que eles estão enrolando. E podia muito bem colocar um íconezinho do Google Podcast lá, mas os caras estão enrolando. Já tem 5 anos que eu ouço eles falar que... Não deve ser tão difícil, né, cara? Acho que faltou uma boa vontade aí, sei lá. Tem 5 anos que eu tô ouvindo os caras falarem que não, na próxima atualização do Android a gente vai colocar nativo o Google Podcast pra você. Não vem. E aí o Spotify viu essa parcela de mercado e tá trazendo. Muita gente começou a fazer podcast, então se você está ouvindo isso agora, na data de lançamento aqui, e quiser começar a fazer um podcast, a hora é agora, você pode começar a fazer o seu podcast e, mais importante, continuar, sabe? Continuar produzindo o podcast. Como a gente falou no início, o cara começa a fazer 6 meses e não dá certo. Primeiro, ele não tem, sei lá, periodicidade nenhuma. Segundo, ele não sabe qual é o objetivo dele em fazer aquele podcast. E terceiro, ele quer ficar famoso. Então, se você começa a fazer um podcast por, sei lá, essas 3 ou uma dessas 3 tópicos aqui que eu falei, provavelmente você vai se frustrar. Porque, como a gente falou, podcast é demorado. Demora para produzir, demora para fazer pauta, demora para chamar gente, demora para ajustar a agenda com as pessoas, demora para editar, para gravar, para subir, enfim. Ele é um rolê maior do que fazer um story no seu Instagram aí. Sim. Então, se você quer começar a fazer um podcast, quer começar a fazer e acha que é um mercado legal, eu indicaria que você começasse a fazer logo e, primeiro de tudo, pensar no seu objetivo. Qual que é o seu objetivo em estar fazendo esse podcast? Por que você está fazendo ele? Se é pelo mesmo motivo de que eu e o Felipe, que a gente só quer desopilar um pouco, quer falar umas coisas, umas groselhas, sabe? Uma autorreflexão sobre algumas coisas da vida, ou então chamar alguém para bater papo. Você só quer isso? Então tudo bem, cara, vai lá. Você não vai ficar frustrado se você tem 100 downloads ou se você tem 2 downloads. Agora, se você quer pensar num podcast como um braço, de repente, do seu negócio, ou um braço da empresa que você trabalha, ou alguma coisa mais profissional, você quer fazer disso a sua profissão, aí você tem que se preocupar um pouco mais em ser mais profissional. Então, periodicidade, pensar em qualidade do áudio, pensar no seu objetivo. Então, conferir métricas o tempo inteiro, pensar em formas de divulgação, de anúncio. Enfim, você vai ter que pensar como um negócio de fato. Porque, mais uma vez citando o nosso querido Jovem Nerd, o Jovem Nerd só é o que é porque eles pensaram nisso tudo. Eles estavam se divertindo enquanto faziam podcast, mas ao mesmo tempo eles viam o quanto aquilo era lucrativo, o quanto aquilo poderia agregar ao branding, à marca deles. Então, a diferença é que agora a gente não tem essa profissionalização tão grande assim do mercado.
Não tem. A gente não tem. Pode parecer, você que está ouvindo aqui, pode parecer que todo mundo já falou sobre o que deveria falar de podcast. A gente nem arranhou a superfície ainda do que poderia ser feito como podcast, sabe? O podcast, por si só, uma pergunta que você fez é sobre nicho e tal, né? Ele é uma mídia de nicho, então não pense em falar para todo mundo, você vai falar para um nicho só. Sim, e é melhor que você seja um cara que fale para um nicho só específico, não tão específico em que os assuntos se encerrem, mas também não tão abrangente em que você não fale para pessoas específicas, né? Para uma faixa etária, para pessoas que estão interessadas em um assunto específico. Então, pensa nisso, pensa no por que você está fazendo isso, qual que é o motivo de você estar fazendo o seu podcast e comece a fazer e levar em consideração as coisas que você acha interessante para aquilo. Se você quer profissionalizar, os números, não tem como fugir dos números enfim, você não vai ter como fugir. Você vai ter que utilizar eles a seu favor, fazer a parte comercial, bater na porta de agência, de empresas para anunciar, enfim, links de afiliados e coisas assim para você poder fazer o negócio girar de fato. Aproveita que a gente está atrasado em relação aos Estados Unidos e usa isso a seu favor. Eu não tenho nem como complementar o que o Tuller, o guru do podcast no Brasil... Nossa, falei demais, gente. Desculpa. Eu fico sozinho aqui, quando alguém me chama pra conversar, eu aproveito. Não, cara, mas eu fico felizão, assim, de ver você fazer... Você é um cara que tá fazendo parte desse movimento de profissionalizar o podcast. Eu vejo você sempre em todas as suas redes sociais falar sempre sobre isso. O que você falou, pra mim, resume tudo. Eu acho que tudo depende do seu objetivo, o que você quer com o podcast. E aí eu acho que você vai conseguir atingir sucesso dentro daquilo que você se propõe a fazer. Se é só pra gente trocar ideia que, por enquanto, é o objetivo do meu, cara, pra mim, eu acho super legal, porque quem escuta acha super legal. Eu tenho feedback, de vez em quando eu tenho feedback interessante e tal, mas na real, o que eu queria é conversar sobre assuntos que eu gosto com gente legal e que tem algo para agregar, enfim. Podcast é a melhor mídia, se você discorda, está errado. E é isso. É isso aí. Então, de novo, cara, só faz podcast com o que você tem em mãos, não se preocupa tanto com qualidade não, com o tipo de microfone que você vai escolher, qual que é o melhor microfone, esquece isso é tudo ruído, dá pra você fazer. Cara, você citou seu microfone de entrada aí em 2014, é o microfone que eu uso até hoje, cara, eu tenho um LiveChat 3000. O LX3000 é um headset USB muito bom para você fazer o seu podcast. Ele já vai te ajudar pra caramba, sabe? A fazer muito tempo. O Afonso Solano lá do MRG, que faz podcast há 14 anos, sei lá. O cara ainda utiliza o LX3000, ele é super prático, USB, você vai botar, só pluga no seu computador e faz e tal. Se você não tem um computador, você quer fazer sozinho, hoje em dia a gente tem uma qualidade muito boa com o celular, então dá pra você gravar com o seu próprio celular e tal. Cara, dá pra fazer, é só ter vontade, ter o seu objetivo e correr atrás, assim, né? Não, uma outra coisa que eu queria falar é que não espere que os outros sejam ultra, sabe, muito bonzinhos com você. Ninguém é tão bonzinho assim. Então, não dependa, ou, assim, caso você queira começar um podcast e você tá pensando, como é que eu faço para monetizar? Será que vai ter o Google Ads que nem tem no YouTube e vai ter anúncio no meio do podcast para eu ganhar dinheiro e centavos em cima? Cara, se você entrar com esse pensamento, você vai ser comido com farofa, assim, porque, primeiro, as poucas propagandas que você consegue colocar com alguns agregadores, com algumas hospedagens, aliás, e outras coisas, não vão ser suficientes para poder se sustentar. E depois... Mas não vão pagar nem hospedagem. Não vai pagar nem hospedagem. Você vai ganhar, sabe, 5 cents de dólar para poder... para você ter, porque... Enfim, não se preocupe com isso, assim, com essa parte de... Não dependa de uma empresa. Não dependa que... Não, agora que a partir do momento que o Spotify começar a monetizar, aí sim o negócio vai virar e eu vou ficar rico e milionário com podcast. Spoiler, você não vai. Você não vai. Se você depender de uma empresa para fazer isso, você não vai. Então, não dependa assim, não coloque subterfúgios ou barreiras para você não fazer o seu negócio dar certo. Quem quer fazer o negócio dar certo,
corre atrás. Mais uma vez, a gente cita só a galera, o Jovem Nerd, o B9, o Café Brasil, todos os podcasts, o Bibotalk, os podcasts que estão aí há muito, muito tempo produzindo e fazendo podcast aí na internet, mais de 10 anos fazendo podcast pra internet. Os caras não dependem disso para poder monetizar o podcast deles. Eles correram atrás, foram atrás de empresas, venderam o peixe deles para poder fazer isso dar certo. Então, se você quer começar a fazer um podcast e isso ser sua profissão, ou uma parte da sua profissão, preocupe-se com isso, assim, sabe? Faça um bom serviço, faça um bom trabalho e vá atrás das empresas, porque elas não vão ficar esperando você. Aproveita que a gente está atrasado, cara. Aproveita que a gente está atrasado. Se você começar a fechar uns contratos agora bons com as empresas, quando chegar mais pra frente, você vai ser muito bem relacionado. Então é isso, Tuller. Muito obrigado, cara, por ter aceitado mais uma vez aí o meu convite e faz o seu jabá aí, cara. Eu sei que você tem, além do podcast, você tem seu curso, tem uma porrada de coisa que você faz aí. Conta pra gente tudo, onde que a gente pode te encontrar aí nas redes sociais. Bom, primeiro, obrigado, cara, por me deixar falar assim por tanto tempo. Muito obrigado por isso. Mas você pode me encontrar lá no Instagram, nas redes sociais, todas as redes sociais, mas eu tô mais ativo lá no Instagram, no @GabrielTuller. Eu tiro dúvida das pessoas, a gente conversa sobre podcast lá. Então, se você tiver alguma dúvida sobre podcast, quiser aprender a fazer e tal, tem alguma dúvida, deixa lá. Todo dia eu abro uma caixinha de pergunta para você poder fazer perguntas e eu responder sobre podcast ou sobre qualquer outra coisa também relacionada a isso. Tem o meu curso de criação de podcast, então eu crieseupodcast.com.br. Você acessar aí crieseupodcast.com.br, tem lá tudo bem explicadinho. O curso é bem barato, é mais barato do que você pensa. Para você poder aprender a fazer o podcast. Ele é um curso completo que vai desde a parte de você pensar na ideia, tudo isso que a gente pincelou aqui, de pensar na ideia, escolher pauta, escolher microfone, até a parte de gravação, edição, publicação, divulgação. Eu estou fazendo alguns outros módulos extra lá, provavelmente quando você está ouvindo isso aqui já está tudo pronto. É isso, crieseupodcast.com.br, tem tudo lá bem explicadinho, o que eu faço, sobre o que é o curso, quanto que ele é, e o que você vai receber e tal, enfim, é isso. crieseupodcast.com.br e o @GabrielTuller em todas as redes sociais. Caso você queira fazer um podcast, você só quer se preocupar com gravar e não quer editar, nem falar nada, nem se preocupar com nada dessas outras coisas que a gente falou aqui que são difíceis de fazer, são cansativas, você só quer gravar e ter o seu podcast no ar, você pode entrar em contato comigo, contato@gabrieltuller.com.br, que eu vou ter um prazer de fazer isso para você, te ajudar com produção, com edição, com publicação, com tudo. Eu te ajudo a botar o seu podcast no ar, caso você queira só se preocupar com a sua gravação. Então é isso. Eu faço o meio de campo todo para você. Lembrando que você também pode seguir o CoffeeX nas redes sociais, no caso apenas no Instagram, que é o que a gente tem, @CoffeeXPodcast. E eu tenho mais outros 2 podcasts, que é o The Best Life Podcast, que você procura em todos os agregadores que também tem. Eu faço com o Thiago Messias, meu amigo, e eu tenho um podcast novo que já tem alguns episódios no ar aí, só que para esse você precisa falar inglês. Então, é um podcast que se chama Medium Writers Heard, que é um podcast que eu leio histórias de escritores lá do Medium, que é uma plataforma de escritores. Então, procure aí no seu agregador também e pratique o seu inglês, pratique o seu listening. E, bom, é isso. Mais uma vez, valeu demais, Tuller. Obrigado vocês por terem ouvido a gente até aqui. Tudo que a gente falou, comentou, todos os links que o Tuller falou estão na descrição aí do podcast. Então vai lá, faz o seu podcast enquanto ainda dá, porque depois você vai ser apenas um grão de areia num oceano que todo mundo tem o seu podcast. Aproveita que a gente tá atrasado, cara. Aproveita disso aí, vai fazer seu podcast, vai gravar. É isso, valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Última coisa que eu queria deixar aqui nesse episódio de aniversário do CoffeeX
são alguns agradecimentos a várias pessoas que fizeram parte do primeiro ano do Coffee X. Primeiro, o Thales Xavier, que é meu primo, e ele construiu toda essa identidade visual maravilhosa que vocês veem em todos os episódios aqui, e o Thales também já participou como meu convidado, então valeu demais. O Thiago Messias, que faz o The Best Life Podcast comigo, que também sai aqui no feed do Coffee X e tem o seu feed próprio. A minha querida esposa Paula Xavier, que além de me aguentar gravando tarde da noite, ainda participou de alguns episódios. Além disso, todos os convidados que eu tive aqui nesse primeiro ano, o Bruno Guedão, do Atenda Podcast, o Nito Xavier, do podcast do Pupilas em Brasas, a Patrícia Maciel, Marcelo Rezende e, por último, para fechar, o Gabriel Tuller, que já indicou tudo que ele faz aí, eu não vou tentar repetir aqui, é só ouvir o episódio. Muito obrigado a todos e que venha o segundo ano. Valeu!